Nesse vídeo você vai saber como fazer essa blusa linda dos Guardiões da Galáxia. Eu fiz inspirada no primeiro filme, que o Groot ainda era adulto e a Mantis não fazia parte ainda dos Guardiões. Se você fizer alguma coisa que eu ensinei a fazer aqui no canal, vou postar no seu Instagram, use a hashtag Aprendi com a Rafaela Aranzati. Assim eu vou ver sua foto, vou poder curtir, interagir aí com você, tá bom? Para fazer essa blusa você vai precisar de papelão, tintas, fita crepe ou fita dupla face, tesoura, estilete, pincel, esponja, blusa, cola, além dos moldes que eu vou deixar lá no blog e o link vai estar aqui embaixo no box de informações. São dois moldes, um de letras e um com desenho mesmo. Esse daí é um tamanho de uma folha ofício deitada, que é o que eu vou deixar para vocês, mas eu resolvi ampliar e usei aí ó, duas folhas de ofício em pé, para o desenho ficar maior, senão ia ficar muito pequenininho, quase não ia dar para ver. Então a primeira coisa a fazer é recortar. Eu comecei recortando com a tesoura, só que tem muitos pedaços pequenos que fica impossível de cortar com a tesoura, então eu acabei recortando com o estilete. Então o desenho é assim, você vai cortar em volta dele, vai deixar o corpo dos personagens aparecendo em papel, que é ao contrário das letras, que as letras o papel vai ficar em volta. A parte da letra mesmo você vai recortar com o estilete. E aí você vai pegar a blusa, a camisa, a camiseta, o casaco, enfim, o que você for utilizar para fazer o desenho. Vai pegar um pedaço de papelão e vai passar por dentro dessa blusa. O papelão é para a tinta não vazar para o outro lado e manchar a parte de trás da camisa ou da blusa. Então você coloca ali por dentro, estica bem, porque tem que ficar bem lisinho. E aí vem a parte de posicionar o molde na blusa. Então você pode usar fita crepe ou fita dupla face. Eu aconselho que você use a fita dupla face, vai ser bem melhor e bem mais fácil. Porque você vai recortando pedaços e vai posicionando em tudo que der para você colocar. Na parte do tronco, na parte das pernas, dos braços, na parte do chão, todo o cantinho que você conseguir colocar, você coloca essa fita dupla face. Aí no caso das letras, daria até para usar fita crepe, mas no caso desse desenho ia ser complicado usar a fita crepe porque depois para pintar a fita crepe iria atrapalhar e já a dupla face fica bem atrás do desenho, então não corre o risco de atrapalhar nem nada. Então fui colocando em todos os pedaços que eu achei que daria na parte de trás e aí eu virei ao contrário e posicionei aonde eu queria, mais ou menos. Aí você tem que descontar o espaço para depois você fazer as letras. Então tem que ter um espaço bem certinho para poder caber as letras. Isso se você quiser fazer, né? E aí eu fui apertando por todo o desenho para fazer essa fita dupla face prender na blusa e o desenho não sair do lugar. Só que mesmo assim, teve pedaços que eu não consegui colocar a fita, porque eram pedaços muito pequenos, como por exemplo as mãos. E eu fiquei com muito medo das mãos saírem do lugar na hora que eu fosse pintar e manchasse o desenho por baixo. E se a tinta manchar por baixo, o personagem vai acabar ficando sem mão, vai estragar o desenho. Então o que eu fiz? Eu passei uma gotinha de cola, mas é pouca cola mesmo, é o mínimo que você conseguir botar. É só para prender e não sair do lugar. Então passei uma gotinha de cola na parte, todas as partes que eram pequenas, assim, de mão, que eu achava que poderia sair. E feito isso, eu peguei, separei as tintas que eu queria usar e coloquei num pote para ficar mais fácil. Vim com uma esponjinha e fui dando batidinhas. Eu comecei primeiro pela parte ali perto do chão e com a tinta branca. Então o que você vai fazer? Você vai molhar a tinta, a esponja na tinta e vai bater para tirar o excesso dela no próprio pote mesmo. E aí você vai meio que carimbando a blusa e vai fazendo isso, meio que dando batidinhas e até pintar. Não tem uma regra de, tem que usar a cor tal ali, a outra cor aqui, não é assim, você vai montando. Se você tiver dificuldade, você pode talvez ver uma imagem de uma galáxia para se inspirar. Eu não vi nada não, fui fazendo da minha cabeça. Mas o que eu deixo aqui de dica é você misturar bem as cores. Então não fica se prendendo em deixar certinho. Você vai batendo a esponja na blusa e vai pintando misturado. Outra coisa, você não precisa ter todas essas tintas que eu usei
Porque, por exemplo, se você pegar uma cor escura e acrescentar branco, a cor vai clareando. E se você pegar uma cor clara e acrescentar preto, a cor vai escurecendo. Então, a tinta te dá essa possibilidade de você misturar as cores e criar outras cores. Então, se você tem poucas cores, você não precisa comprar talvez todas essas que eu usei. Você pode ir misturando o que você tem, mistura no pote primeiro para você ver a cor que vai ficar. Se ficar uma cor que te interesse, aí você vai passando na blusa. E essa blusa, como ela é meio assim carimbada com cores misturadas, não fica aquela coisa assim, errei ali. Dá pra você consertar de novo. Se você fizer alguma parte que você achou que não ficou legal, você pode dar batidinhas com outras cores e cobrindo aquela parte que você achou que não ficou tão legal. Então, é basicamente isso. Eu não mostrei aqui tudo do jeito que eu fiz, porque foi um processo longo, eu ficava achando que não estava legal, então eu ficava tentando consertar as partes e cada vez colocando mais tinta por cima de tinta, mas no final fica uma coisa legal sim, então você pode fazer sem medo que vai dar certo. E aí eu resolvi pegar uma escova de dente que eu não usava aqui, que eu sempre deixo para fazer coisas assim de artesanato, molhei na tinta branca e fui passando o dedão para as cerdas irem balançando e caindo tinta. Isso dá um efeito de estrelas e fica mais legal. Aí nessa parte eu deixei cair uma gota ali, ó, na parte de cima do vídeo, que foi um erro meu, né? A tinta escorregou, caiu, mas eu deixei para vocês verem que como tem conserto. Eu vim com uma esponja, tirei primeiramente o excesso dessa gota e depois eu fui dando batidinhas e meio que esfregando para essa cor ficar bem espalhada, bem esfumada ali. E aí depois que eu consegui tirar bem o excesso, eu vim com outras cores e fui dando batidinhas por cima. Então para você ver que se você errar, dá para consertar. Que é diferente se fosse uma coisa uniforme. Como aí são várias cores misturadas, então tem conserto. E aí você vai colocando as cores até você achar que ficou legal. Vai dando batidinhas e vai consertando ali o erro. Então, você pode também, aí eu tô mostrando, pegar talvez a tinta branca, fazer alguns desenhos, tipo em forma de espiral, que foi o que eu mostrei aí. E aí vir com a esponja e também dar batidinhas por cima, para criar tipo uma textura por baixo, criar um desenho por baixo, mas para ele não ficar tão evidente, eu peguei a espuma e bati ali para ficar um pouco mais suave, não ficar aquela coisa tão contornada assim. E aí você pode ir criando de acordo com o que você quiser, da sua imaginação, o que você achar que vai ficar melhor. E aí sim, depois eu fui tirando esse molde, né, que eu fiz de papel. Eu não esperei a tinta secar, assim que eu terminei eu já fiz, mas aí vai da sua consciência. Se você for um pouco estabanado, achar que não dá, espera secar. Mas eu fiquei toda hora olhando a mão ali para ver se eu não tinha sujado a mão, para não sujar a parte preta da blusa. Então fui tirando com calma. A unha não tem jeito, a unha fica toda suja mesmo de tinta, fica manchada, mas depois você tira, normalmente com acetona sai. E aí eu fui tirando esse molde todo, só que nas partes que eu coloquei cola, ficou preso ali o papel. Então o que eu fiz? Eu deixei pra lá assim mesmo, pra consertar depois. Aí eu fui pra parte das letras. Eu fiz a mesma coisa de botar a fita dupla face embaixo, na parte de trás. E aí se você quiser pode usar a fita crepe pra prender dos lados. Peguei a tinta branca, fui dando batidinhas até cobrir as letras. Na primeira camada ela vai ficar assim uma coisa um pouco falhada, então depende do que você quer. Se você quiser que fique uma cor mais forte e sem falhas, para deixar ela mais assim como se não estivesse manchada, então você tem que fazer mais camadas. E aí depois você tira. E a mesma coisa, eu usei cola em alguns lugares e ficou preso o papel. Mas aí o que eu fiz? Eu tirei o que deu, deixei secando e aproveitei para fazer os olhos ali, que eu quis fazer só os olhos do Senhor das Estrelas, de vermelho, e usei a ponta de um pincel, o cabo do pincel. Molhei na tinta vermelha e meio que carimbei ali, fiz os olhos dele, dos outros eu deixei só a silhueta mesmo. E aí sim que eu voltei para consertar a parte do papel. Então o que eu fiz? Eu peguei um palito
enrolei a ponta com algodão e molhei esse algodão. E aí eu fui meio que raspando o papel. Aí o papel, conforme você molha, ele vai saindo, né? E essa cola que eu usei é a cola de papel, que também sai com água. Então eu fui fazendo isso e eu fui consertando. Aí nos cantinhos, alguns cantinhos, eu passei a tinta preta, só que tem que ser cantinhos mínimos, porque dá diferença. Olha ali na ponta do G. Dá pra ver que eu contornei ali de tinta preta. Então você tem que errar o mínimo possível. O preto só pra consertar mesmo. E aí eu tô mostrando que ficou uma linha assim em volta. E por que que ficou assim? Porque o papelão que eu usei, ele não era inteiro, assim, ele tinha umas dobras do próprio papelão, lá embaixo, tá vendo? E ali na lateral tinha um rasgadinho, e lá embaixo também tinha linha em volta, nesse retângulo que eu mostrei, tinha a linha do próprio papelão. Quando eu tava fazendo, eu vi, mas não me incomodei, achei que ficou legal assim, então eu deixei. Se você não gosta, você tem que procurar um papelão inteiro. Essas são as cores que eu usei, algumas cores são edição comemorativa, então não sei se você vai achar todas, mas se você quiser fazer exatamente igual ao que eu usei, a tinta branca, número 519, a cor vermelho escarlate, número 508, cor amarelo limão, número 504, cor rosa, número 537, cor vermelho carmim, número 509, cor azul celeste, número 503, cor azul turquesa, número 501 e cor preta, número 520. Então, aí vai estar finalizada a blusa. Clique em gostei se você gostou do vídeo. Se você ainda não é inscrito, clique em se inscrever. E aproveita, clica aí no sininho para continuar acompanhando as novidades e recebendo as notificações. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!